Gente, este livro aqui conta a história do mensalão. Aqui o Zé Dirceu foi pego, o Lula escapou. Aqui, neste segundo, o Zé Dirceu foi condenado. Depois de ser condenado, o Zé Dirceu, durante o julgamento da ação penal 470, e depois ele continua recebendo as propinas do Petrolão. Eu estou fazendo o terceiro, para contar a história do Petrolão. Agora, o que não dá para aguentar é o Supremo Tribunal Federal do Brasil andar na contramão do país. O ministro Gilmar Mendes dizer que a Lava Jato é uma brincadeira juvenil, brincadeira que ele está fazendo com a vergonha nacional, que é soltar esse bandido condenado 2 vezes, que menospreza a justiça brasileira. É um absurdo essa trinca que está lá no Supremo Tribunal Federal. Toffoli, Gilmar Mendes e Lewandowski são os protegidos do Foro de São Paulo. Viu? Quando a gente desde o início falava do perigo do Foro de São Paulo, pois eles estão lá fazendo o serviço em desfavor à sociedade brasileira. Chega! Nós temos que protestar e nós temos, acima de tudo, que reafirmar o nosso apoio aos procuradores de Curitiba, à Polícia Federal e principalmente ao grande brasileiro, decente, honesto, corajoso, Sérgio Moro. Olá, amigos do canal Vista Pátria, sejam bem-vindos. Aqui é Alan Frutuoso e não poderia deixar de falar, dessa, vamos usar o termo certo para o YouTube não desmonetizar o vídeo, sei lá, desses acontecimentos estranhos no Nordeste, em pleno início do governo Bolsonaro. E antes de tudo, para a gente entender qual o objetivo, quem está por trás disso que está acontecendo no Ceará, e não só no Ceará, se vou falar disso no vídeo, a gente tem que se perguntar por onde anda o Zé Dirceu. Repararam que toda vez que o Zé Dirceu está solto, alguma coisa extraordinária acontece no país? Muitos aí não vão lembrar ou não perceberam esse detalhe, mas assim que o Zé Dirceu foi solto, aconteceu aquele episódio, aquela batalha em Brasília, quando houve aquela delação, aquele vazamento do Joesley Batista, que os sindicatos foram todos para Brasília, uma grande mobilização. O Temer teve que colocar o exército nas ruas de Brasília. Vocês estão lembrados disso? Foi logo na semana que o Zé Dirceu foi solto. Sempre algo extraordinário, diferente acontece quando ele está solto. Fica aí a pergunta, por onde anda Zé Dirceu? Que vocês, quem sabe, são até mais inteligentes do que eu e poderão queimar os pneus que vocês tantos queimam, fazer as passeatas que tanto vocês queimam, fazer as ocupações no campo e na cidade. Mas para falarmos especificamente do Ceará, a gente precisa entender como é que está funcionando aquilo lá, como aquilo está abandonado nas mãos da criminalidade. Hoje o Ceará é dominado por 4 facções criminosas. Então, entre elas, o Comando Vermelho do Rio de Janeiro, Comando Vermelho, que nasceu lá em Ilha Grande, com a ajuda dos militantes comunistas. Então, Comando Vermelho, PCC, GDE, que são os Guardiões do Estado, e a Família do Norte, que também tem uma pequena influência ali no estado do Ceará. Eu vou deixar o mapa aí na tela. Esse mapa foi desenvolvido pela Secretaria de Justiça e Cidadania. Se eu não me engano, esse é o nome da Sejus. E eles fizeram esse levantamento ano passado e fizeram toda a distribuição dessas facções no Ceará. Então, segundo esse levantamento, o Comando Vermelho na região metropolitana, ali, Fortaleza e ao redor de Fortaleza, eles dominam 4 presídios. Então, o Comando Vermelho do Rio de Janeiro domina 4 presídios, o PCC domina 1, a GDE, que são os Guardiões do Estado, dominam mais 4 presídios, e a Família do Norte divide 1 com o Comando Vermelho. E quando a gente passa para o interior, aí a coisa fica bem mais preocupante. O Comando Vermelho ele domina 26 cadeias públicas no interior do estado, a GDE domina 23 cadeias e o PCC domina 20. Então preste atenção como está essa distribuição. Está pior do que no Rio de Janeiro. E tudo isso começou porque o secretário André Costa resolveu trocar a pessoa responsável pelas penitenciárias. E o governo do PT, que é um governo de continuidade, resolveu de uma hora para outra
virar um grande combatente, um linha dura contra a bandidagem. Aí resolveu botar um cara lá que é conhecido por ser casca grossa contra os presos. Os presos têm pavor desse cara e colocaram ele para comandar, que é o Mário Albuquerque. Esse cara é o terror dos bandidos no Ceará e, obviamente, haveria essa reação. Agora, não se espantem. Vocês acham mesmo que o PT, de uma hora para outra, o PT, que é uma das maiores facções criminosas do país, resolveu botar ordem na casa? Eles, muitas vezes, essas pessoas, elas usam, né, pessoas realmente empenhadas em combater o crime, eles usam como o famoso boi de piranha. Eles sabem que o cara é linha dura, o cara é contra as benevolências que os presos recebem, então colocam ele para dizer que estão fazendo alguma coisa, jogam o cara nessa cova de leões e já sabem qual vai ser o resultado, que é o que eles querem. E é inevitável, né, usarmos o termo terrorismo para as ações que eles estão fazendo, porque quando você começa a explodir pontes, atacar infraestrutura pública, com o objetivo de conseguir alguma coisa, o único nome que existe para isso é terrorismo. Eles não estão fazendo isso para vender droga, eles estão fazendo isso para colocar terror no Estado e supostamente conseguir algumas benevolências. E percebam que a forma dos ataques que estão acontecendo lá é diferenciada. Eles colocaram, logo no início, eles colocaram bombas na estrutura de sustentação de um viaduto. Eles derrubaram uma ponte agora. Então, visando especificamente colocar o terror. E logo aí, isso passou desapercebido por muitos, na época das eleições, a Polícia Federal ela desmantelou um plano terrorista do PCC, que também atua no Ceará, para explodir prédios públicos em Brasília. Eles pegaram um modelo de atuação das Farc, de terrorismo, né, de guerrilha urbana, para desenvolver, né, o seu plano de atuação. E para falar dessa ligação, né, do terrorismo com as Farc e as facções brasileiras, e como a esquerda utilizaria isso, eu chamei o Thiago Giordani, que é o autor do livro Nasce o Terrorismo no Brasil, e que foi publicado há 2 meses atrás, antes de começarem esses eventos, né? E o link do canal dele com o livro eu vou deixar aqui na descrição. Fiquem agora com o Thiago Giordani. Olá, eu sou o Thiago Giordani e a convite de Alan Frutuoso do canal Vista Pátria, estou gravando esse vídeo para poder resumir o livro que eu publiquei há 2 meses atrás, com o seguinte título: Nasce o Terrorismo no Brasil. Há 2 meses atrás isso não fazia muito sentido. Agora, com o que vem ocorrendo no Ceará, é tema muitíssimo atual. O livro ele se desenrola em cima da seguinte frase: o Foro de São Paulo perdeu uma das joias da coroa. Só lhes resta o terrorismo para retomá-la. E aí, qual é o entendimento chave desse livro? Ele diz o seguinte: a guerra contra o crime organizado no Brasil basicamente é simples. Indo contra o PCC, ou o Comando Vermelho, o Brasil está indo contra as Farc. Se o Brasil demoveu do poder o principal par político das Farc, ou seja, o PT, sem dúvidas estamos surgindo como grande inimigo das Farc. Eles, as Farc, sabem que o governo brasileiro não pode ir lá dentro dos países que eles dominam para combatê-los, enquanto eles podem vir aqui e combater o Estado brasileiro. E aí, qual que é a atitude das Farc? Eles vão aumentar a organização do crime organizado e sistematizar uma resistência às investidas do governo. Como é provável que ações militares, e em especial advindas do governo federal, terão mais êxito dado o comando militar do governo de Jair, poucas opções restarão às Farc e a seus comandados a não ser o terrorismo. O que vemos de ônibus pegar fogo pode piorar para atentados mais drásticos, conduzidos diretamente aos poderes e suas representações, sejam elas pessoas específicas ou instituições. Vamos falar a verdade, essa turminha da mortadela não tem peito para pegar em arma ou explodir bomba.
Só acredito que algumas revoltinhas ocorram dentro das universidades, pois lá o nível de imbecilidade é alto. Só que aqui o quadro é outro, é atentado civil, e petista qualquer não dá conta de resolver isso. Esse trabalho é para quem detém a parte bélica do crime e uma mente sociopata. Sem dúvidas, um dos sócios majoritários do Foro de São Paulo não vai deixar barato o governo Messias atacar o crime aqui dentro e cortar assim os bilionários envios de grana do Brasil às suas nações coagidas. A fim de destruir a opinião pública brasileira quanto ao governo Messias, as Farc intensifica sua réplica na resistência às investidas do governo brasileiro contra o crime organizado. O que ocorre? O Brasil, nesse cenário, se torna incômodo a significativa parte da geopolítica sul-americana. Ao derrotar o PT e assumir o governo do Estado brasileiro, Jair e seu time se tornam o principal dispar das Américas sulistas. Somos nós contra um aglomerado de partidos, movimentos, guerrilhas e governos. Afinal, o Foro de São Paulo, a maior organização política da América, teve apenas um de seus pares derrotados. Só não esperavam que a joia da coroa fosse roubada. Com suas ações, as Farc aguça o papel de tirania do governo brasileiro, ao lhe obrigar a aumentar sua frente de trabalho para combater o crime organizado, que, por sua vez, adere ao terrorismo para frear as ações do governo. Se ainda não ficou claro, é conveniente ao Foro de São Paulo, ou seja, a um grupo esquerdista gigantesco, que aqui no Brasil a repressão ao crime organizado se torne uma situação impopular dentro do país. A resistência das Farc é o marketing que precisam para iniciar a campanha impopular a Jair Messias Bolsonaro, enquanto tentam literalmente implodir o Brasil. Eles, ou seja, as Farc, só precisam do conflito em pequena escala já é o suficiente. Isso permite que surja outro interlocutor popular brasileiro que consiga diálogo. Esse discurso em uma campanha eleitoral seria perfeito a qualquer um dos esquerdistas e, partindo dos atores de hoje, se não for Lula, adivinha quem será? Ciro Gomes. Só falta ele para assumir a presidência dos compadres do Foro. Com o vertiginoso surgimento do terrorismo no Brasil, devido a essa política tirana de Bolsonaro, só tem um salvador. Nos dias de hoje, não sendo Lula, o senhor Ciro Gomes, ou algo genérico. Somente com a joia da coroa nas mãos, a esquerda vai descansar. Eles são a resistência. A falta de êxito no atentado ao Bolsonaro foi mais catastrófica que a esquerda podia imaginar. E ele, por fim, assumiu o poder. Afinal, já que não tiveram o êxito de matar Jair enquanto candidato, abrindo via total a perniciosa dança das cadeiras esquerdistas, agora que perderam a joia da coroa, o inimigo deixa de ser Jair em específico e passa a ser o seu governo por completo. Nessa hora que entendemos que, às vezes, era melhor deixar os comunas em paz, marcar 13 nas urnas e entregar novamente o país ao PT e devolver pacificamente o Brasil ao Foro de São Paulo. Só que Jair não morreu naquele ataque. Nasceu, sem dúvidas, um divisor histórico naquele acontecimento. Devido ao ato falho da esquerda de não cumprir a missão de extinguir o mal pela raiz, ao rifarem sua sorte com a falta de êxito no atentado a Jair, eles se veem obrigados a combater o Estado brasileiro. Eles são a resistência. Essas palavras que eu acabei de ler são palavras que estão dentro do livro, e lembrem, esse livro foi escrito e publicado na internet há 2 meses atrás. Eu escrevi ele do dia 28 de outubro até o dia 1º de novembro e o publiquei logo na sequência.
A sua versão eletrônica está disponível, a videoleitura completa deste livro também está disponível e a versão impressa, essa sim, eu estou realizando uma campanha de arrecadação e no site Catarse, quem tiver interesse, a partir de R$10 pode ajudar para que esse livro tenha a sua versão impressa. Mas a eletrônica está disponível para todos vocês há 2 meses. E aqui eu gostaria de deixar um recado. Todas essas pessoas que receberam esse material 2 meses antecipado e que agora estão vindo aqui na internet fazendo análises baseada nesse material sem me dar a devida referência ou o devido crédito, é uma pena, tá certo? E eu gostaria de deixar os elogios e os agradecimentos ao Alan Frutuoso do canal Vista Pátria, que esse sim me convidou para poder vir aqui fazer um resumo do livro. Deus abençoe a todos, Deus abençoe o Brasil, pois vamos sim precisar muito disso.